Queremos dizer a você, meu amado irmão, que essa pátria é de Deus, que nós somos de Deus e que Deus tem cuidado pelo seu povo, pelos seus filhos. Essa mensagem essa tarde eu quero intitular como Pátria Amada Brasil. Vivemos dias de grandes expectativas com relação ao que pode acontecer com a nossa pátria amada e, consequentemente, com todos nós, os brasileiros, com os nossos filhos, com os nossos netos. Entretanto, biblicamente falando, para nós não deveria causar qualquer inquietação ou muito espanto, pois sabemos que, segundo a palavra de Deus, o mundo jaz no maligno. 1 João 5:19, que a verdade do Evangelho está encoberta, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes seja esclarecida a luz do Evangelho, a luz da glória de Deus, que é a sua imagem. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Jesus falou que é mistério que tudo isso aconteça. Tudo que está acontecendo, a pestilência, os rumores de guerra, a guerra biológica, Jesus falou que é necessário que tudo isto aconteça. Para quê? Para que se cumpra tudo o que foi dito pelos profetas. Leia Mateus 24:6. E ouvireis de guerra, rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. João 12:38-40. Para cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Li ainda João 15:25. Jesus falando: mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei. Odiaram-me sem razão. Quanto aos homens corruptos que nos cercam e até impõem sobre nós, também está escrito. 2 Timóteo 3:1-5, Paulo alerta a Timóteo e diz assim: olha, sabe porém que virão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Muitos com aparência de piedade, mas na realidade negam a eficácia dessas. E aqui, queridos, não estamos falando de religião. Tiago explica: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então a religião correta é guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1:27. O que estamos falando e chamando a atenção é o grau e a intensidade da corrupção que campeia sobre todos nós brasileiros. Amados, a corrupção está escrito. A corrupção torna a terra dos que praticam imunda. Ou seja, a corrupção torna imunda a terra dos que a praticam. Leia Esdras capítulo 9, versículo 11. Está escrito: os quais
mandaste pelo ministério dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir, terra imunda é pelas imundícias dos povos das terras, pelas suas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade a outra. Queridos, estamos cercados de ímpios que julgam em prol de suborno. Para tudo há um suborno ou peita. Deus abomina o suborno. Está escrito, Êxodo capítulo 23, verso 8, Deus dizendo assim através de Moisés: também suborno não tomarás, porque o suborno cega aos que têm vista e perverte as palavras dos justos. Em Deuteronômio capítulo 16, verso 19 está escrito: não torcerás o juízo. Olha, não torcerás os juízos. Não farás acepção de pessoas, nem receberás suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Salomão escreve em Provérbios 17, 23, dizendo assim, que o ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas da justiça. Será que nós não estamos vendo isso? A corrupção política, ela também é mencionada na Bíblia. Leia Isaías, por exemplo, ele lamenta a degradação da cidade. Isaías capítulo 1, verso 21 a 23, escreve assim: como se faz prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata tornou-se em escórias, ou seja, moeda de troca. O teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões. Cada um deles ama as peitas e anda atrás das recompensas. Não fazem justiça ao órfão e nem chega perante eles a causa da viúva. Temos confiança, porém, amados, que a justiça de Deus, ela virá. E eles pagarão muito caro por isso. Deus fala através de Isaías: ai deles, ai deles. Está escrito: ai dos que puxam a iniquidade com cordas da vaidade e o pecado com tirentes de carro. E dizem: avie-se, acabe a sua obra para que a vejamos. E aproxima-se a vinha. Aproxima-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Está escrito: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens do poder para misturar bebida forte. Dos que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam a justiça. Isaías 5, 18 a 23. Ai daqueles que decretam decretos injustos, para aqueles que estabelecerem estatutos opressivos e iníquos. O profeta aqui se refere, sem dúvida, aos governantes e aos juízes da terra da Judeia. Uma descrição semelhante que ele já havia dado. Lemos novamente Isaías 1, verso 10, versos 23 e 24. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros dos ladrões, cada um deles ama as peitas e andam atrás de recompensas.
não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o forte de Israel: tomarei satisfação dos meus adversários e vingarei dos meus inimigos. É Deus quem fala, está escrito. Queridos, temos confiança que nosso Deus não dorme, e eles responderão naquele dia, quando Deus agirá, não com a misericórdia e o amor que propagam tanto. É um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, mas naquele dia Deus julgará com justiça e retidão. Jesus reinará. Isaías capítulo 11, versos 1 a 5 diz assim: Isaías profetizava acerca de Jesus, do rei dos judeus: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com aqueles aos mansos da terra, e ferirá, palavra pesada, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Queridos, sejamos fortes, mantenhamos firme a nossa confissão, porque o que prometeu é fiel. Escreve o escritor aos Hebreus capítulo 10, versos 23 a 26. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia? O dia do Senhor. Ele disse lá através do evangelista Mateus: quando todas estas coisas começarem a se cumprir, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Tem dúvidas de que o fim se aproxima? Leia a Bíblia. Acorde. Leia o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, Mateus 24 e suas referências. Sejamos firmes e sejamos fiéis a Deus, porque Ele é fiel para conosco. Apocalipse 2:10 está escrito: não temas, ou seja, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Entretanto, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quantos países, irmãos, estão sendo sacrificados? Quantos pastores perseguidos? Mas a nossa obrigação é ser fiel, até se necessário for morrer, porque Deus que nos prometeu a vitória, Ele é fiel e Ele julgará a nossa causa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Levante a cabeça, não se assombre, não se atemorize. Diga como o salmista Davi: ainda que o exército com bandeiras se acampasse perante mim, nada temerei. Porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Fica em paz. Fica em paz. Deus te abençoe e te guarde.